Olá, bem-vindos ao BDP Podcast, um espaço de reflexão sobre temas económicos e monetários do Banco de Portugal. O meu nome é Nuno Aguiar e hoje vamos falar da colaboração do Banco de Portugal com outros países e outros bancos centrais. A atividade de cooperação do Banco de Portugal começou no final do século passado, com um foco especialmente intenso na ligação com os países de língua portuguesa, quer através de contributos técnicos, quer assumindo a dinamização de uma plataforma de diálogo. Nos próximos anos, essa rede de cooperação deverá ser ainda mais aprofundada. Num contexto internacional de crescente tensão comercial e geopolítica, em que o multilateralismo atravessa desafios, vale a pena sublinhar iniciativas e projetos em sentido contrário. Para nos falar sobre eles, temos hoje connosco Jonas César, do Departamento de Relações Internacionais e Cooperação do Banco de Portugal. Muito bem-vindo. Obrigado. Para quem não saiba, e se calhar muitas das pessoas que estão a ouvir este podcast não sabem, em que consiste a atividade de cooperação do Banco de Portugal? Porque é que ela é importante? Bom, eu acho que a atividade de cooperação do Banco de Portugal é, no essencial, a forma como o banco partilha conhecimento técnico, como é que apoia a capacitação institucional de outros bancos centrais e, ao mesmo tempo, como é que estabelece canais de diálogo e de coordenação internacional. Se eu tivesse que resumir o modelo de cooperação do banco, diria que assenta essencialmente em dois pilares. A cooperação, como disseste, com os bancos centrais da lusofonia, por um lado, que é um pilar, o mais importante pilar dessa cooperação, e depois a nossa participação nos trabalhos de cooperação do Sistema Europeu de Bancos Centrais, e aí tanto com os países candidatos e potenciais candidatos à União Europeia, como no contexto da cooperação entre a União Europeia e a África. E depois, além disso, há um conjunto muito diverso de ações bilaterais e que incluem, por exemplo, a participação em programas de assistência técnica com o Fundo Monetário Internacional ou com o Banco Mundial. E, portanto, a cooperação assenta no dia-a-dia numa atividade técnica que é estruturada e continuada, que são visitas de trabalho, cursos, seminários, as conferências, ações de assistência técnica e daquilo que também, em parte, depois a OCDE contabiliza como ajuda pública ao desenvolvimento de Portugal. Mas, e era isso que eu gostava de sublinhar também, é que não se esgota de todo nesta dimensão técnica. Eu diria que a cooperação técnica é, na verdade, a base de uma atividade mais vasta, uma atividade que, na prática, substancia relações institucionais e canais de diálogo muito, muito relevantes. Acho que, aliás, importa muito nutrir e manter vivos esses canais e essas plataformas de diálogo, especialmente no contexto de fragmentação geopolítica e de incerteza. E em específico, que atividades é que são desenvolvidas com os bancos centrais desses países de língua portuguesa? Consegues especificar algumas? Sim, claro. Os bancos centrais de língua portuguesa, ou os BCPLP, como usualmente... Nós aqui gostamos de siglas no Banco de Portugal. Exato. Portanto, os BCPLP são os nossos principais parceiros de cooperação. Representam, grosso modo, 3/4 das ações de cooperação em que participamos anualmente e que andam na casa das 150 a 160 ações por ano. E, portanto, além das diversas ações de assistência técnica ou daquelas mais relacionadas com a capacitação institucional, há, por exemplo, os encontros setoriais, onde as equipas das diferentes áreas dos bancos centrais lusófonos se juntam, tanto das áreas de missão como das áreas de suporte, áreas da governance, e depois, claro, há os encontros de alto nível, os encontros de governadores e, claro, o encontro de Lisboa. E talvez, como disseste na introdução, e bem, importa referir que a própria estruturação da atividade de cooperação no banco está intimamente ligada com o desenvolvimento dos bancos centrais lusófonos, porque foi algo que nasceu nos anos 90, no fundo para dar resposta aos grandes desafios e à transformação das nossas economias e das nossas instituições naquelas décadas. E desde então o Banco de Portugal tem tido um papel central na construção disto que se torna um importante património partilhado entre os BCPLP, por um lado, pela intensa atividade de cooperação técnica de que já falei, mas também na promoção dessa plataforma de diálogo e de partilha
que é muito valiosa precisamente pela abrangência geográfica e geopolítica que nos liga à África através dos PALOP, nos liga à Ásia com Timor e com Macau e de certa forma à China por via de Macau, e também nos liga à América do Sul com o Brasil, que é uma grande economia emergente e cuja perspectiva é muito relevante no atual contexto internacional. Mencionaste o Encontro de Lisboa, que é realizado anualmente. É um pouco o ponto alto desta atividade de cooperação. O que é que destacarias do debate deste ano, no Encontro de Lisboa? Sim, o Encontro de Lisboa é de facto o ponto alto e este ano acho que é um bom exemplo da relevância do encontro e da existência deste espaço de discussão e de partilha entre os bancos centrais lusófonos. Este ano as discussões do Encontro de Lisboa centraram-se naquilo que foi também o tema em destaque da nossa publicação anual, que é uma publicação que fazemos sobre a evolução das economias dos PALOP e Timor-Leste. E nesse capítulo da nossa publicação debruçámos-nos sobre as condições de financiamento externo dos países emergentes em desenvolvimento, com um foco na África subsaariana, que de resto é uma região muito representativa do mundo emergente e em desenvolvimento. E esse tema é mais relevante no momento atual? Esse tema é certamente um dos pontos mais prementes da agenda internacional e é um tema especialmente caro aos países da lusofonia. No nosso estudo, o que nós mostramos foi, no fundo, como a atual reconfiguração das prioridades políticas globais está a deteriorar a condição de financiamento externo das economias subsaarianas e podemos analisar a dinâmica do endividamento público na região, no fundo para mostrar como entre a crise financeira global e depois no contexto pós-pandemia, como é que a dívida cresceu, como está mais complexa e, sobretudo, como está mais cara, e depois como é que isso tem reduzido o espaço orçamental desta região mais rapidamente do que noutras regiões do mundo e, só a título de exemplo, 25 dos 45 países que nós estávamos a analisar e que correspondem a cerca de 2/3 da população, a despesa com juros da dívida pública supera a despesa em saúde e, em muitos deles, a despesa em saúde e em educação tomadas em conjunto. Portanto, e depois demos o passo a seguir, as projeções apontam para um agravamento da situação e, no fundo, é sobre neste contexto, sobre este pano de fundo, isto é, num contexto em que, ao longo dos últimos anos, os fluxos de financiamento têm estado a recuar, que agora há este novo choque que ainda deteriora mais as condições de financiamento, ou seja, a incerteza, as tensões comerciais que agravam as condições de refinanciamento, que agravam também, via crescimento global e via o preço das matérias-primas, as condições de um país como Angola. Mas, sobretudo, o ponto talvez mais consequente e estrutural é a reconfiguração das prioridades políticas das economias avançadas e a OCDE estima que este ano a ajuda pública ao desenvolvimento terá caído entre 9% e 17%. No caso da África subsaariana, projeta uma quebra entre 16% e 28%. E cerca de metade dos fluxos de financiamento desta região em 2024 eram ajuda ao desenvolvimento. Portanto, o que nós concluímos no tema em destaque é que sem uma melhoria das condições de financiamento e um aumento dos fluxos de financiamento, vários países destes que vivem pressões de liquidez certamente podem passar a enfrentar crises de solvabilidade, o que tenderá a alimentar a instabilidade, as pressões migratórias, as condições de segurança, com um impacto global que é relevante, desde logo também para a Europa e para Portugal. Essas crises nesses países não ficam apenas naquelas regiões, não é? Espalham-se sempre também um pouco essas consequências. E de resto, só para acrescentar que este é um tema central no debate sobre políticas económicas e desenvolvimento globais. É muito relevante para o espaço lusófono e a discussão do Encontro de Lisboa, para voltarmos à origem da pergunta, ou seja, este debate foi um debate muito, muito rico e muito proveitoso também
especialmente porque o Encontro de Lisboa antecede a participação das várias delegações nas reuniões anuais do FMI e do Banco Mundial, onde o tema era um tema central na agenda, e a discussão entre países de língua portuguesa, começando pelo Brasil, por exemplo, que é uma das maiores economias emergentes, ainda há pouco teve a presença do G20, Angola é uma grande economia africana exportadora de petróleo, Cabo Verde, São Tomé, pequenas economias insulares muito expostas a estes choques. Eu acho que isto tudo demonstra bem que este último encontro de Lisboa foi particularmente útil nesta discussão ou seja, para lá da intensa atividade técnica, também ela é muito importante. A rede dos BCPLP tem também este valor. Estiveste até agora a falar de cooperação, mas o Banco de Portugal também faz aquele tal trabalho de análise que já referiste também. Que nível de integração é que existe entre a economia portuguesa e estas economias que mencionavas ainda agora? Integração económica e comercial. Bom, para Portugal, eu diria que os PALOP, em particular os países africanos de língua portuguesa, de língua oficial portuguesa, são relevantes, mas não são estruturantes no total do comércio externo. Mas para vários PALOP, Portugal é um parceiro muito, muito relevante, sobretudo como fornecedor. No agregado, os PALOP pesam pouco no comércio total português, pouco mais de 2% nas exportações, e na verdade tem vindo a cair, tem caído também do lado das exportações, e no total o peso é inexpressivo, mas a relação é muito assimétrica. E para alguns países, como o Cabo Verde, a Guiné, São Tomé e até Angola, continuam fortemente ligados a Portugal, sobretudo nesta relação como fornecedor. Por outro lado, e que é o que também nos importa bastante no Banco de Portugal, o setor bancário, a integração do setor bancário recuou, porque mudou a natureza dessa relação no pós-grande crise financeira e, sobretudo, em resultado da evolução do contexto prudencial e regulatório europeu. No entanto, a relação económica vai muito para lá enfim, do comércio ou da participação do setor bancário. Se olharmos para a balança de pagamentos, nós vemos os serviços, a balança de rendimentos, depois a dívida oficial ou até os fluxos migratórios, vemos que há uma relevância que supera estes dois aspectos e, de resto, o mesmo se aplica, por exemplo, ao Brasil, onde o nível de integração é relativamente baixo, mas o potencial é grande. Veremos o que resultaria de um possível acordo União Europeia-Mercosul, mas com quase... São 300 milhões de pessoas a partilharem esta língua e há um património linguístico e cultural com um valor económico grande e que pode ser dinamizado e valorizado, como bem referiu o nosso governador no Encontro de Lisboa, e a existência de laços de cooperação internacionais fortes, desde logo entre os bancos centrais, é certamente um fator que apoia essa valorização. Eu mencionava na introdução que nós vivemos um ambiente de fragmentação comercial, tensões geopolíticas de diferentes níveis. Esta intensificação da cooperação entre bancos centrais pode ajudar a encontrar respostas neste enquadramento que vivemos hoje? Eu estou certo que sim. E a estabilidade macroeconómica e financeira dos PALOP é importante para Portugal, tal como a estabilidade da vizinhança da União Europeia e de África é importante para a Europa. De resto, é isso que justifica a existência de programas de cooperação do Sistema Europeu de Bancos Centrais, de que falei, por exemplo. Eu acho que no atual contexto político internacional, o papel do Banco de Portugal na rede dos BCPLP e a rede dos BCPLP em si tenderá a ganhar relevância e devo até sublinhar o compromisso renovado e reforçado do nosso governador com a cooperação e com a rede dos BCPLP. Aliás, como é público, o governador propôs recentemente uma nova forma de estruturarmos os contactos de alto nível entre os bancos centrais lusófonos para serem mais regulares, nomeadamente em Washington, à margem das reuniões anuais do Fundo e do Banco Mundial, e nos bancos, nos vários países,
mimetizando as dinâmicas de trabalho do G7, propôs também a intensificação da atividade conjunta, com a criação de grupos de trabalho, seminários entre BCP-LPs. E, por outro lado, esta posição do Banco de Portugal e a cooperação no quadro do BCP-LP é também um fator diferenciador importante no seio do Eurosistema e do sistema de bancos centrais, do Sistema Europeu de Bancos Centrais. Nem todos têm esta capacidade, não é? E daí nós termos o papel que temos, por exemplo, no projeto piloto de cooperação entre o Sistema Europeu de Bancos Centrais e a África, e que certamente terá continuidade. Eu acho que, no fundo, eu acho que a atividade de cooperação do Banco de Portugal é um vetor incontornável da nossa presença e da nossa influência internacional. E os BCP-LP, enquanto rede regional de cooperação, é tão mais valiosa quanto mais o atual ambiente internacional se mostra fragmentado e volátil. Jonas, obrigado pela tua explicação sobre iniciativas, em alguns casos em contraciclo com o enquadramento internacional. Muito obrigado também a quem nos esteve a ouvir. Pode saber mais sobre as atividades de cooperação do Banco de Portugal em bportugal.pt. Siga-nos também no LinkedIn, Instagram e Blue Sky. Até breve!